Boa tarde a todos, professora Cláudia, que eu ouvi no fórum, gostei muito da sua palestra lá. Professora Arícia, sempre incansável para reunir tanta gente interessada no assunto de direito à cidade, planejamento urbano e melhoria das nossas vidas. Professor Emerson também, provavelmente a gente ainda vai se encontrar no semestre que vem, em alguma matéria. Bom, eu e a Luma, minha parceira de pesquisa, parceira de anseios, não é? E, então, hoje eu me sinto assim em missão, porque a posse é desprestigiada, mas a posse é muito valorizada dentro de um conhecimento mais popular, vamos dizer assim. Eu hoje vou traçar um pouco de uma pesquisa que ainda está bem incipiente, porque eu iniciei faz pouco tempo, da ocupação que todos chamam de tão exitosa, a ocupação Manuel Congo, aqui na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Porque pode parecer, uma ocupação exitosa no centro do Rio, que bom, olha como isso pode acontecer. Simplesmente não, a gente tem que perceber como que eles conseguiram uma coisa assim tão especial e que pode servir de modelagem para o planejamento urbano. Eu continuo na luta para ver se a gente consegue diminuir o déficit habitacional, não é? Como eu fiz no mestrado, muitas pessoas pensam nesse assunto. Então, a questão principal é o imóvel público ocioso. Ele pode impactar o déficit habitacional do nosso município, do nosso estado? Sim. Isso é possível? Sim. Através de uma construção de uma política popular de habitação, que é esse caso exemplar da Manuel Congo, a gente pode perceber que a área central, a princípio, aqui do nosso município, ela pode participar do plano diretor, por exemplo, né? Pode ser definida uma área central e vamos mapear os imóveis ociosos dessa área aqui, infraestruturada, com equipamentos públicos, que é ideal para a moradia de quem é socialmente vulnerabilizado. Por quê? Porque tem emprego, porque tem educação, porque tem hospital, porque tem infraestrutura. E eles, mais do que ninguém, precisam morar em ambientes assim, infraestruturados. Então, eu digo que a pesquisa é incipiente porque as perguntas que eu fiz recentemente lá na ocupação, as respostas só me trouxeram mais perguntas, né, de como eles conseguiram fazer uma coisa assim tão grande. Mas, de início, eu vou traçar aqui um breve resumo para a gente acompanhar como uma política popular de habitação pode acontecer e inspirar o poder público, com a própria propriedade pública, não é? Que não é conhecida pelo próprio poder público. Não é? Eu não consegui encontrar um dado real e específico de quantos imóveis ociosos o poder público tem no Rio de Janeiro, principalmente nas áreas centrais. Não existe essa informação de forma precisa. Não existe nem mesmo a informação de quantos imóveis públicos município, Estado e União têm no Rio de Janeiro. Avalie os que estão ociosos, esperando por algum projeto. Pode ser de habitação, principalmente, mas alguma outra funcionalidade. Então, para dar início a essa missão, que eu pretendo aprofundar muito mais, eu posso começar dizendo assim: há 13 anos atrás, 100 famílias ocuparam um prédio antigo do INSS na rua Alcindo Guanabara,
ao lado da Câmara dos Vereadores. Então, antes, eles fizeram uma vistoria técnica. Não existe essa possibilidade das ocupações vinculadas ao movimento nacional de luta por moradia ocuparem um prédio sem vistoria técnica. Isso é uma lenda, né? Aconteceu o Wilton Paz, mas eu não sei por que eles ocuparam um imóvel que ruiu. Porque eles me garantiram que sem vistoria eles não entram. Então, em 2006, com uma vistoria prévia, que liberou todos os andares para ocupação, 100 famílias entraram nesse prédio, que não tinha individualização de moradia alguma. Era um prédio, vamos dizer, entre aspas, comercial. Existiam escritórios ali dentro, repartições. Então, eles entraram, dividiam coletivamente, compartilhavam cozinha, banheiros, chegando ao ponto assim, 5 famílias para cada banheiro, né? Colchões distribuídos. E, é claro, tiveram que enfrentar uma reintegração de posse. Obviamente, a primeira coisa que se faz. Eles tiveram a sorte ainda da oficial de justiça ser militante e avisar antecipadamente algumas coisas, né? Isso foi uma bênção, vamos dizer assim, porque eles entraram em 2006 e só em 2007 eles conseguiram efetivamente um auxílio real em termos de recurso. Então, assim que eles entraram, eles usam a seguinte estratégia, que também é do Movimento Nacional de Luta por Moradia: pressionar ao diálogo com o poder público. E como que se pressiona ao diálogo pessoas que não têm aonde morar, que não têm um emprego, que estão ocupando um espaço público? De que forma que se faz essa pressão? Acampando na frente da Secretaria de Habitação, de Planejamento, da Prefeitura, fazendo manifestação de rua, não é? E, ao mesmo tempo, além deles terem que fazer essa pressão toda, se reunirem para que 100 famílias consigam conviver de uma forma minimamente harmônica num espaço desses, eles ainda tinham que fazer o quê? Uma ação de trabalho e renda. Porque se existe uma coisa que eu aprendi conversando com o pessoal da ocupação, é moradia, política de moradia significa ter trabalho, renda, cultura e lazer. Essas coisas não estão dissociadas, né? Por que os conjuntos enormes do Minha Casa Minha Vida, na periferia das cidades, causam tantos transtornos com o tempo? Passa 1 ano, 2 anos, são ocupados pela milícia, outras coisas acontecem. Também, como tem título de propriedade, muitos vendem. Não é isso que se busca em termos de moradia social. Ao mesmo tempo que eles faziam pressão e o máximo para cuidar da estrutura do prédio, limpeza e convivência no local, eles faziam ações políticas de trabalho e renda também. No momento que a ocupação aconteceu, a parte térrea do prédio já começou a funcionar como uma cozinha comunitária. Essa cozinha comunitária não era a cozinha das refeições diárias que eles compartilhavam, né, no prédio inteiro, não. Era uma cozinha comunitária para quê? Fazer quentinha para vender, para ter minimamente uma dignidade financeira. Muitos desempregados, né? Essas famílias que se dispõem a ocupar um lugar assim, não tem para onde ir, não tem. Essa é uma política popular, vamos dizer assim, de habitação. Então, junto com a política de moradia, política de trabalho e renda. Isso já é um gancho essencial para o poder público associar ao conhecimento que ele já tem de política pública de moradia. A intenção maior é juntar, agregar conhecimentos, porque lá no fórum,
de debate do plano diretor, teve uma fala muito interessante de um professor colocando isso. Conhecimento não pode ser desprezado, principalmente quando a gente está construindo uma política pública. Precisa ter o conhecimento popular de quem vive o dia a dia e sabe o que é construir uma habitação social, e o poder público do outro lado, com a sua parte técnica, assessoria, recurso e tudo mais que envolve a parte técnica toda, o planejamento. O poder público é importantíssimo. Então, a junção desses conhecimentos é o que faz a diferença de uma política duradoura, uma política pública que seja duradoura. Então, em 2006, eles fazendo muita pressão ao diálogo para ver como que eles conseguiriam minimamente ter uma segurança na ocupação. Esbarraram na seguinte situação. Como o prédio era do INSS, legalmente, né, na época, hoje em dia talvez isso pudesse ser melhor trabalhado, né, mas na época surgiu o impasse que o prédio deveria ser alienado e o recurso revertido para o Fundo Geral da Previdência Social. Isso era uma exigência, eles não conseguiam escapar. O diálogo chegou até aí. Então, o que eles fizeram? Partiram para Brasília e lá pressionaram o Ministério da Cidade, para que o Ministério da Cidade articulasse uma forma do FENIS, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que o Fundo Nacional financiasse essa compra desse prédio. Eles conseguiram. Mas vamos lembrar assim, né, não são só palavras. Eles começaram em 2006, 100 famílias ocupando. Em 2007, eles foram para Brasília, conseguiram essa verba com o FENIS, e o imóvel foi comprado por R$ 926.780. Pode parecer um valor ínfimo hoje, mas para a época não era. Era o valor de mercado. Então, com esse recurso do FENIS, porque qual é a ideia inicial do pessoal da ocupação? Nós queremos moradia gratuita. Moradia gratuita significa com um recurso que paga integralmente pela moradia, não é? Por isso, a via do FENIS. Não é? Mesmo porque Minha Casa Minha Vida veio em 2009. Não daria para ser de outra forma. Mas a ideia era essa. Então, com esse recurso, o imóvel passou para o ITERJ, passou para a propriedade do Estado, que é o que os moradores preferiram. Eles queriam, na época, e continuam querendo, que a propriedade permaneça com o Estado. Eles preferem que seja assim. Por quê? Porque a tentação de vender a propriedade e que isso caia no mercado imobiliário é grande, a área é muito nobre. Então, eles preferem que a segurança da posse seja dada de outra forma, não pela propriedade. Então, resolvida a questão da reintegração de posse, porque agora o imóvel era do Estado, do ITERJ, e eles poderiam ficar, ainda não estava assim, completamente resolvida, porque falta a segurança da posse de uma forma mais definitiva, e também, principalmente, a requalificação do prédio. Fazer uma obra de requalificação para dividir as unidades habitacionais de acordo com as moradias necessárias ali, com as famílias que estavam na ocupação e que ainda estão, porque são as mesmas. Não é? Junto com todas essas ações que eles fizeram e continuam fazendo, uma das coisas principais, além de trabalho e renda, eles fazem reuniões periódicas para educação, convívio. Lá não tem um condomínio regularizado até hoje. Eles têm uma carta de princípio, não tem um estatuto.
registrado. Não existe uma personalidade jurídica com relação a isso, não tem nada disso. Eles fazem permanentemente reuniões, e é lá uma conscientização, educação, votação das prioridades, quais são os rumos, o que está precisando. E são as mesmas famílias, há 13 anos convivendo no mesmo lugar. Não são exatamente as mesmas, porque hoje, com a requalificação, que terminou em 2015, 42 famílias conseguiram permanecer no imóvel requalificado, diminuiu o espaço, né? O espaço foi categorizado, 58 famílias foram para um outro imóvel público, de uma outra ocupação, Mariana Crioula. São 60 famílias lá, 58 saíram da Manuel Congo. Outro imóvel público, na Gamboa, Central também. Como isso é possível? É possível. Né? Existe essa capilaridade de potencial fundiário no nosso tecido urbano, público. Né? Nós estamos falando ainda do público. Então, para essa requalificação, o Estado concordou em financiar essa requalificação. Acontece que, de 2007 a 2014, são 7 anos, né? 7 anos, esperando que a licitação fosse feita, que a contratação realizada, o recurso liberado, até que eles não aguentaram mais esperar. Porque 7 anos de espera para uma obra de requalificação, com tantas famílias morando lá, aí eles se viram assim, mudou de rumo a política habitacional popular. Não pôde mais ser gratuita. Eles tiveram que migrar para o Minha Casa Minha Vida entidades, que hoje não tem mais com entidades. Na época tinha. Com isso, a moradia não fica mais assim, gratuita, né? Porque existe, apesar deles serem classificados de 0 a 3 salários mínimos, existe uma prestação mensal por causa do financiamento. Eles foram até a Caixa, buscaram a Caixa em Brasília, eles não têm uma entidade jurídica, né? Não tem um condomínio formalizado. Então, a Associação de Apoio à Moradia, que é vinculada ao Movimento Nacional de Luta por Moradia, ela fez a contratação com a Caixa. O Fundo de Desenvolvimento Social representou a Caixa e a associação representou a ocupação Manuel Congo. E assim eles fizeram um contrato de mútuo, né, um financiamento, e mensalmente os moradores têm que pagar esse valor. Isso encarece muito, né? Para quem tem uma situação de vulnerabilidade, isso encarece muito, porque eles têm que pagar o condomínio, né? O condomínio com as partes comuns, né? Lá já tem gás encanado, já tem água, obviamente, e tem uma porteira, que é uma moradora do próprio prédio. O que eles podem fazer, em termos de trabalho e renda, eles fazem. Então, existe assim, um rodízio para a limpeza do prédio, um rodízio para portaria, um rodízio para mutirão, para construção, ampliação. Eles estão sempre ampliando a Casa de Samba, Mariana Crioula, e também o Café Cuia Cultural. Justamente a questão de trabalho, renda, cultura e lazer, né? As coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eles também, isso é uma fonte de recurso para eles, porque a Casa de Samba promove eventos, as pessoas participam, o Café Cultural as pessoas frequentam, né? Eles têm muitos amigos, simpatizantes, muitas pessoas gostam do ambiente, então isso é fonte de renda para eles também. Além disso, em 2012, eles criaram a cooperativa Liga Urbana. Essa Liga Urbana, ela assume como proposta principal promover fonte de recursos para habitação social. Por isso existe também a Mariana Crioula, né? Essa outra ocupação. Não é uma coisa específica da ocupação Manuel Congo, não. É uma cooperativa.
né, para promover fonte de recurso para a ocupação. Por quê? Porque moradia e trabalho e renda têm que andar junto. Isso é muito interessante, né? Isso é uma definição, uma afirmação que eles têm muito segura de que é necessário unir as políticas, né? E a gente tem que aprender com isso, porque eles estão vivendo na prática e está dando certo, realmente está dando certo. Eu fui lá e também convido a todos para irem no Café Cultural, no Café Cuia Cultural, às sextas-feiras. Eles abrem e vocês vão gostar muito do ambiente. Aproveito para fazer o merchandising deles. E também a Liga Urbana, ela inspirou um projeto que foi aprovado pela Petrobras, que é projeto chama Trabalho, Diversão e Arte, que é assim, capacitou principalmente os moradores que estavam desempregados ou precariamente empregados, capacitou alguns moradores para construção civil, gastronomia e serviços gerais. E disso já saiu o buffet Liga Urbana, que alguns de vocês talvez já devam até ter visto. Eles funcionam muito em lançamento, eventos, as universidades contratam muito, e isso também é mais uma fonte de renda. Então, apesar de ser assim tão resumido, né, e assim talvez palavras não consigam expressar o tamanho da política que eles estão conseguindo realizar. Mas esse é o resumo da história deles, que ainda vão ter outros capítulos, mas é o que eu posso trazer no momento para vocês. Obrigada.